Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Caio Alemão. Dessa vez nós vamos tentar esclarecer ou perguntar por que, na verdade, a Alemanha, ou em especial os nossos políticos, não têm interesse de terminar a guerra. Por que eles não estão forçando isso? E justamente o contrário, porque nós temos, e talvez isso também a gente pode não só colocar para os políticos da Alemanha, como também dos europeus, porque todos eles agem da mesma forma, né? Mas o que eu posso dizer que eu estou vendo, sentindo, é isso. Na verdade, 3 anos se passaram e ninguém, na verdade, tinha vontade de parar com a guerra. 3 anos faz que a Rússia invadiu a Ucrânia. Agora, um presidente americano tem a coragem de querer trazer paz a essa guerra. Sem primeiro perguntar à União Europeia se isso está de acordo com as diretrizes. E o establishment alemão está tremendo com a ideia de ter que se separar da guerra. A perspectiva de negociações entre Trump e Putin não tenta a todos a usar palavras tão claras como as do especialista da emissora ZDF, Elmar Thewissen, que admitiu numa talkshow em meados de janeiro, quando foi claro que Trump vai querer colocar sua promessa de parar com a guerra dentro de 24 horas, né? A gente sabe que isso não era para poder ser feito, né? Mas, enfim, o que naquela ocasião esse especialista disse, Elmar Thewissen, a boa notícia, meados de janeiro, a boa notícia é que a paz não vai estourar nessa região no primeiro dia. né? Que não vai haver no primeiro dia paz, isso foi uma boa notícia. Ele disse, eu escutei isso também na TV aqui, me caiu o queixo. Mas foi um aviso que mostrou que, na verdade, muitos não querem ter paz. Mas muitos políticos também parecem estar mais preocupados do que otimistas quanto à perspectiva de negociações de paz. O chanceler Cesante Scholz alertou há 2 semanas contra uma paz ditada. O ministro da Defesa e candidato dos socialistas, Boris Pistorius, acredita, como Europa, não somos qualquer um. A Europa não deve sentar-se à mesa das crianças. O presidente federal Frank-Walter Steinmeier revelou na Conferência de Segurança de Munique que implorou ao vice-presidente dos Estados Unidos: o que quer que você esteja planejando, discuta conosco. O caminho errado, segundo o provável novo chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, dos cristãos, pedir e implorar para que finalmente cheguemos à mesa de negociações, não é o caminho certo a seguir. O líder dos cristãos prefere abordar o problema como um fisiculturista aborda a fase de massa. Agora temos que desenvolver nosso próprio peso. Merz observa com grande preocupação a tentativa dos Estados Unidos de fazer um acordo com a Rússia passando por cima dos europeus, passando por cima da Ucrânia, como ele explicou na segunda-feira após as eleições. Ele já havia expressado seu
tanto choque pelo fato de Trump estar adotando a narrativa de Putin sobre a guerra. É claro que se pode criticar a estratégia de negociação de Trump com Putin, bem como seus comentários sobre Zelensky. Mas, pelo menos, Trump tem uma estratégia. Pelo menos ele está negociando em vez de alimentar armas irrefletidamente em uma guerra cujas frentes estão quase travadas há anos. Por que é tão difícil para os principais políticos na Alemanha reconhecer esse progresso? Por que eles estão preocupados apenas com a atitude de Trump e não têm esperança de que as mortes da Ucrânia acabem? Uma das razões para isso é a importância que essa guerra tem nesse país. Gente, Ucrânia há muito se tornou uma explicação universal para todos aqueles que querem esconder suas próprias deficiências. Eles usam, sim. Scholz, o nosso atual chanceler ainda, por exemplo, escondeu seu vazio programático durante a campanha eleitoral ao exigir que os alemães não fossem enganados financeiramente em troca de ajuda à Ucrânia, embora nenhum de seus concorrentes tenha feito isso. A guerra de agressão russa foi vista pelos protagonistas da atual coalizão como uma desculpa constante para explicar por que o governo não conseguiu alcançar a recuperação econômica ou de outro tipo. Quando o nosso ministro da Economia, Robert Habeck, era questionado sobre seu histórico desastroso, ele sempre se referia à situação de escassez de gás, que ele havia dominado com sucesso e assim evitado o pior. Na verdade, os verdes só têm uma resposta para qualquer crítica ou opinião divergente. Putin e sua desinformação russa são os culpados. Os verdes e sua frente política de ONGs e mídia pública elevaram a guerra na Ucrânia à grande questão moral do nosso tempo, como fizeram já em 2015 com a crise dos refugiados, depois com as mudanças climáticas e finalmente com a pandemia. E grande parte dos conservadores aderiram obedientemente. As seringas de vacinação foram removidas do perfil do Twitter e substituídas por bandeiras ucranianas. Eles aprenderam de cor o alcance dos mísseis de cruzeiro e os nomes das aldeias disputadas. Os nomes dos modelos de tanques eram precedidos por facilmente sob os lábios como os dos novos modelos da BMW. Frases inteiras foram praticadas como nas aulas de língua estrangeira. A Ucrânia deve primeiro encerrar sua ofensiva para que possa entrar nas negociações fortalecidas. A Europa estaria pronto para negociar, mas Putin não quer negociar. Não devemos decidir sobre as cabeças do povo ucraniano. E assim adiante. Tudo isso seria aceitável se servisse à Ucrânia, mas a retórica belicista servia acima de tudo para engrandecer a si mesmo. O debate sobre a Ucrânia na Alemanha não é mais uma disputa geopolítica, mas uma simulação de debate político doméstico sobre o próprio posicionamento no mapa moral. Ela segue a mesma lógica mediática das crises de refugiados,
climática e do coronavírus que a precederam. Cada dessas crises tinha apenas uma lógica binária. Era sempre uma questão de vida ou morte. Aqueles que eram contra as medidas do bichinho enviariam seus próprios voz e avós para o túmulo. Aqueles que eram contra a proteção climática enviariam seus descendentes inteiros para o túmulo. Aqueles que criticaram a política de imigração pareciam apoiar a morte de refugiados no Mediterrâneo. E, finalmente, aqueles que desconfiavam do fornecimento de armas à Ucrânia foram responsabilizados pelos homens mortos ucranianos e pelo estupro de mulheres ucranianas. Cada dessas crises trouxe poder interpretativo e, portanto, ganhos financeiros para sua própria classe. Cada deles catapultou um grupo de especialistas para os olhos do público e garantiu a eles o ingresso permanente para os talkshows. Cada deles aumentou a importância de políticos e jornalistas individuais cujos campos de especialização de repente ganharam força. Então aí vocês veem que na verdade é um certo egoísmo, né? Eles não querem porque tem atualmente mais presença na TV, né? E possam, atrás dessa barreira de Putin é o culpado de tudo, esconder as suas falhas, gente. Forte abraço, mão no coração, até no próximo vídeo. Muito obrigado a todos.